Pois é, Baldo, esse período, quando chega a campanha eleitoral, nós temos que redobrar as energias. Eu acho que não há por que falar em economia. Eu acho que esses 4 anos foram sim de economia, né? Apesar do trabalho árduo, apesar da luta diária, que é cansativa, muita gente acha que os trabalhos são cessados, mas não. Mas quando chega o período eleitoral e que uma nova campanha se inicia, nós caímos na real de que as pessoas são movidas pela política, as pessoas vivem da política, né? E é muito importante a gente perceber essa força de vontade que o povo tem de nos mobilizar, né? De nos colocar dentro do cenário político, de maneira que nós tenhamos que buscar todas as energias possíveis. As energias, elas têm que vir redobradas nesse período, né? Porque nós não estamos fazendo valer uma vontade pessoal nossa. A partir do momento que chega uma campanha eleitoral, nós temos que extravasar a vontade da população, a vontade do povo, todos os sonhos, todas as esperanças, os anseios que a comunidade tem, ela deposita na gente, em nós que somos candidatos. Então, naturalmente, nós temos que fazer valer essa vontade dessa massa chamada 15 e alimentar com o nosso esforço, com a nossa dedicação e força de vontade. É isso que a gente faz. José, eu queria que tu falasse um pouco como cidadão dessa nova fase da nossa política. Você acha que a gente vive uma nova fase, continua de uma velha diferente? O que você diz dessa nossa fase política, né, que a gente vive atualmente? Eu acho que essa nova fase está começando agora. Eu acho que todos os meios de comunicação estão convergindo para que a política seja diferente. Hoje não existem pessoas com falta de esclarecimento. As pessoas estão se tornando cada vez mais esclarecidas, cada vez mais informadas de quem são seus representantes. Eu acredito que o cidadão, ele está mais atento e participativo. Atento em que sentido? Nessa nova fase que se vislumbra a partir de agora. A política passa por um descrédito muito grande em um cenário nacional. O Brasil passa por uma transformação ideológica e os políticos, sobretudo os políticos mais novos, têm que começar a entrar nessa nova tendência de política. Há necessidade de conversar olho no olho dos eleitores, de conversar tete a tete com eles e saber quais são as suas decepções, quais são os seus anseios, né? O que a política carrega de tão ruim que a gente possa exterminar. Eu acho que essa nova fase da política, Baldo, é uma discussão de ideias, uma discussão de propósitos, de bem comum. Vivemos sim uma nova fase, e essa nova fase tem que ser alimentada com muito trabalho, muita garra e, acima de tudo, hombridade para com os eleitores. Não dá mais para fazer uma política com tapinha nas costas do eleitor. Há necessidade do político mostrar diferencial. Diferencial de quê? De ideias, de projetos, da força de vontade que ele tem de querer transformar o meio em que ele vive. Se eu escolho um bairro para morar, tenho que observar como aquele bairro está se comportando, como as pessoas daquele bairro estão vivendo, se elas estão vivendo felizes ou não, se elas estão vivendo supridas com toda a atenção básica, seja ela social, seja ela de lazer, seja ela de alimentação, seja ela de empregabilidade. Então o político, ele tem que estar atento a essa nova transformação que eu acredito que se inicia a partir de agora. O político em si, Eusébio, eu acho que ele nunca teve uma farra de fogo tão grande, né? Agora ele tem que provar que ele tá ali, que vai fazer diferente, né? O cidadão, ele de uma maneira muito subjetiva, ele tem que buscar os seus interesses e da sua coletividade, quem está à sua volta. Ele tem que ser ativo na política, sim, ele tem que participar da política. Muita gente diz assim, o cidadão comum: eu detesto política, eu odeio política, não gosto, quando se trata de política eu quero distância. Mas ele tem que entender que tudo o que é influenciado na sua vida econômica, trabalhista e até mesmo sentimental, cara, está por decisões da política. Quem define como a vida do cidadão vai ser é a política. Então o cidadão não tem por que ficar fora da política. Ele tem que ser mais presente, ele tem que ser mais intenso na sua cobrança para com a política. Ele tem que ser, eu diria,
que um grande entusiasta, meu candidato, eu apoio você, confio nos seus ideais, mas o seu comportamento está sendo errado nisso, ou o seu comportamento está sendo certo nisso. O cidadão comum, ele tem que olhar a política como um instrumento para que ele possa fazer a sua vida melhorar. E eu acho que ele omisso, ele distante, ele por longe, ele não vai conseguir ficar bem dessa maneira. Zé Chimenez.